Tá? Então, tudo isso foi se pensando, e aí a gente vinha e cutucava a Suécia. A menina da Suécia sabe, sabe muito bem, conhece a escola, porque a gente não dá conta sozinha, a gente precisa de vocês. A gente chamava a família, mas a família, puxa vida, eu não consegui, realmente, eu preciso de algo maior. Então, a gente ia, como se diz, no passo a passo, ia buscando. E aí, fomos organizando esse ambiente, o material, como eu já tinha falado, e como se organizar internamente, se quando os pais chegam na escola, não diz que a criança tem deficiência. E quando a gente percebeu, tinha 5, tinha uns 10 alunos na mesma turma. Puxa vida, e agora? E o professor, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, o que acontece? A matrícula antecipada. Aí sim, a partir daí, a gente começou a perceber que não era só matricular, não. A gente precisava também de ter uma educação de qualidade. Para isso, precisaria de quê? Que a gente organizasse a turma. E aí, diante da matrícula, você tinha uma noção de quantos alunos você poderia estar agrupando naquela turma. Escapou muita gente? Com certeza, porque muitos pais não diziam no ato que a criança tinha deficiência. E a gente vinha descobrir na escola. Muitas vezes, até a gente sabe que muitos pais realmente não tinham descoberto ainda. Era no interior da escola que a gente descobria. E aí o que a gente fazia? Meninas da Suesp, precisa fazer uma avaliação, a gente precisa encaminhar, e fazia todo esse caminho para que a família também, junto com a escola, pudesse estar fazendo o trabalho. Outra questão, o atendimento educacional especializado. Não é obrigatório, mas é essencial. Muitas crianças precisam realmente se reorganizar nesse espaço para que, quando ela chegue na sala de aula, ela tenha, como se diz, se organizado um pouco melhor e lá ela vai se encontrar melhor. E aí vocês podem dizer, mas não é uma segregação, está só lá na sala de recursos? Não. Quando você faz esse trabalho integrado, sala de recurso com sala de aula, ele não vai ver muita diferença. Vai sim, porque aqui ele está sozinho ou agrupado com um ou dois. E lá na sala de aula ele vai estar com todo mundo junto, né? Flexibilização do currículo. Também a gente começou a pensar. Não dá para não se pensar naquele aluno, em cada aluno, vamos pensar em cada aluno que é diferente naquele espaço. E temos aquele que ainda é mais diferente um pouquinho, que precisa de eu estar com a lupa, que precisa de eu estar com o intérprete, para que ele realmente alcance essa aprendizagem ou essa inclusão plena. Firmamos parceria com a família. Se a família não vir à escola, a gente vai lá. Tem isso também. Lá, o importante de escola de bairro é isso, é que a gente conhece os pais, conhece todo mundo, vai na casa, sabe onde é que é. Então, facilita esse trabalho. E em colaboração também com os itinerantes, que a gente foi, assim, realmente fantástico essa proposta de ter esse trabalho com o itinerante, porque as nossas angústias enquanto escola, as meninas sabem, a gente começa trazendo para elas, vamos ver como é que junta a família, junta os itinerantes, para a gente estar pensando junto o melhor para aquela criança. E aí também a participação na formação de professores. Gente, agora, nada disso seria possível se não fosse todo mundo trabalhando junto. Não pense que só o professor, só o professor do AE, ou somente a direção que tem esse olhar. Não, tem que ser todo mundo. E aí todo mundo tem que pensar junto.
Se está lá na proposta, o professor que se chega na escola já sabe como é que a escola trabalha, qual é a missão da escola. Então, ele chega, alguns não ficam na escola. Não é porque seja uma escola exigente, não. É uma escola maravilhosa de se trabalhar. Muita gente aqui conhece a escola e sabe que você chega lá, você já se sente em casa. Dá vontade até de tirar o chinelo e ficar à vontade. Porque é isso, é esse acolhimento que a gente precisa realmente no ambiente da escola. É o nosso dia a dia. Eu digo, olha, eu moro aqui, mas... eu moro em Felipe Camarão e durmo aqui, que eu moro aqui por perto. Então, assim, a gente está lá, é o dia a dia, é todo dia. Então, a gente convive com gente e são pessoas que estão lá, gente que tem vontade de fazer, que quer e se junta com um montão de gente e faz a diferença. Pode passar. E aqui eu trouxe, tá? Olha. Não gostei. Tá, mas é rapidinho. As barreiras da inclusão no cotidiano da escola. Aí eu trouxe aqui, como está se falando na questão da colaboração, na importância de você ter o auxiliar. Quando eu coloco auxiliar, não é só o auxiliar para o aluno que tem de TEA, mas tem um intérprete, tem, como se diz, exatamente, uma pessoa de apoio, porque é necessário. Por quê? Olha, a gente elencou aqui algumas diferenças, que assim, eu deixo o slide e vou falando, para vocês notarem o que é o aluno, que avanço o aluno tem quando ele tem um auxiliar e aquele que não tem. A gente tem exemplo, eu vou mostrar outras fotos um pouquinho mais na frente, exemplo de criança, que eu trouxe um recorte, tá? A nossa escola tem criança com deficiência de cadeirante até a baixa visão, tá? Temos isso, com DI, mas eu trouxe só um recorte de uma aluna com TEA, tá? Para a gente, só para dar um exemplo. Então, a gente percebe o seguinte, a criança, quando ela tem o auxiliar, principalmente se você começa desde o primeiro ano, né? Não sei, na educação infantil também, se fosse possível que eles tivessem também, mas eu estou falando do primeiro ano porque é a realidade da nossa escola, né? Esse aluno passa a vivenciar no cotidiano da escola coisas que ele não vivencia se ele estiver sozinho. Não é porque a escola não esteja todo mundo unido com esse propósito, mas tem coisa que é muito particular, tá? Vocês vão ver com a criança que é autista, ela, no início que ela chegou na escola, ela não parava em sala de aula, ela não ficava num ambiente assim orientado, porque ela precisava realmente de alguém. E o professor da sala de aula não dá conta. Ele tem 25, 30 alunos a mais, né, para estar trabalhando. E não tem condições realmente de ficar com esse aluno somente ali do lado. Ele faz um trabalho em conjunto, mas não dá conta. Então, vocês vão ver que, assim, se a criança tem esse apoio, que aí já não sai dos muros da escola, já precisa realmente do apoio da secretaria, porque não depende da escola para contratar auxiliar ou pessoal de apoio, ele vai, com certeza, esse aluno vai ter perda significativa. Se vocês observarem aí, ó, o que acontece com um e com o outro? Tá? Então, daí eu trago para reforçar mais uma vez o que Joirão vai precisar fazer, é justamente estar correndo atrás desse pessoal de apoio. Mais ainda. Pode passar. E aqui é só o objetivo, eu já falei, pode passar. Mais uma vez eu trouxe essa imagem só para a gente refletir realmente. Pensar no aluno com deficiência é você também pensar com respeito. Você pode até
não ter muita afinidade, né, com o outro, mas você precisa respeitar. Independente da condição daquela criança. Pode passar, Léo. Pronto. E aí aqui a gente trouxe algumas imagens. Essa estrelinha que eu botei ali é a criança que tem TEA. Né? No início, ela corria a escola todinha e não parava. E aqui, tá, ela está numa atividade física, ela está participando. Né? Essa foto foi tirada pela professora que está auxiliando essa criança. Pode ir passando. Aqui na educação física ainda, quer dizer, participando de todas as atividades aqui na sala de aula. Você vê que ela não tem comunicação oral, assim, ela não fala, né? Mas ela já está no processo. Olha só aí, a professora explicando e ela lá. Ela está escondidinha ali atrás, mas ela está lá participando. Tá? Pode ir. Aqui na rodinha, ó, a professora faz a rodinha em sala de aula. Aqui já na hora do lanche, lavando as mãos. Pode passar. Aqui no recreio, olha só, com os colegas. Está vendo? Aqui já é outros que eu trouxe também, só um pouco antes, né? De alunos cadeirantes, mas participando de atividade nos eventos. Pode ir passando. Aqui no São João, festa junina. Quer dizer, participar, gente, não é só você, só pode disso, não. É juntar todo mundo, está ali, ó. O PPP diz isso, não é só ter um recorte ou um anexo do PPP, não. É dentro das ações, essa criança está presente. E essa imagem aqui, olha, eu até trouxe, que é de 2014. Essa criança também é autista, ela já saiu da escola, mas ela, no início, também, só um pouquinho, deixa eu falar sobre ela. No início, ela também tinha muita dificuldade de socialização, de permanecer na escola. E foi realmente com o trabalho diferenciado que essa criança foi alfabetizada. E esse momento aqui, eu trouxe para a gente realmente entender bem, foi uma visita que teve com o pessoal do FNDE, e ela fez questão de fazer uma leitura. Porque, assim, como a gente tem projeto de leitura, ela também fazia parte, foi um dos alunos que foram para fazer a leitura pública. Então, assim, é nesse processo, nesse costurado, que a gente chega ali. E aí, a partir daqui, essa criança não precisa mais de um auxiliar. Não. Então, vou terminar. Pode passar. Então, aqui... já está no final mesmo. Só para a gente entender o que é a satisfação com essa inclusão plena, né? Diante de tudo que a gente apresentou, a inclusão escolar só será possível com a participação de todos os envolvidos no processo e ainda a colaboração com a família. Porque vocês viram que, diante de todas essas ações, se a gente não tiver um ambiente adequado, se a gente não tiver a participação da família, se a gente não puder contar com a secretaria, que eu coloquei ali, a SUESP, a gente não vai conseguir. Diante de tudo isso, a gente hoje percebe que o aluno quer vir para a escola, quer participar. As famílias estão procurando a escola, não é porque é uma escola de doido hoje, mas porque é uma escola que acolhe. Hoje a gente não atende a toda a comunidade porque não tem vaga. Não tem espaço suficiente para acolher todo mundo. Ok? Obrigada, gente. Era só para apresentar um recorte da Escola Clara Camarão.